Olá, irmãos, Pai do Senhor, meu nome sou o presbítero Gedeon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra. Antes da gente entrar no tema do vídeo que vai ser abordado hoje, eu queria convidar você a se inscrever no canal, dar o seu like, que é poderoso igual a oração do justo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilha o vídeo, comenta no vídeo também, dá um like para ajudar o canal a crescer, amém? E tomar uma projeção. Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre postes ídolos, né? Eu vou falar sobre isso que são, e vou estar explicando, vou mostrar o texto para os irmãos, mas os postes ídolos são coisas que cada um tem em sua vida que atrapalha ele ter uma verdadeira comunhão com Deus. E essas coisas nós precisamos eliminar de nossas vidas para que a gente possa viver uma vida plena com o Senhor. Amém? E o texto que eu vou usar está lá em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 até o 5. Amém? Eu vou fazer a leitura desse texto e nós vamos dar continuidade no assunto do vídeo. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 5. Quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora de muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os aveus e os jebuseus, as 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para derrotar totalmente, as destruirás, e não farás aliança com elas, e nem terás piedade delas, e nem te aparentarás com elas. Não darás suas filhas aos seus filhos, não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois há outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra mim. Se acenderá contra a nação, né, irmãos? E depressa vos consumirá. Nem, porém, lhes fareis, porém assim lhes fareis também. Derrubarei os seus altares, quebrarei suas estátuas e cortarei os seus postes ídolos, e queimarás a fogo suas imagens de escultura, né? Então, irmãos, Deus ele foi muito rígido, né, com esse sentido das nações. Uma curiosidade que eu vou falar para vocês, irmãos, o que acontece? A nação de Israel, ela foi usada como instrumento de juízo de Deus para com as nações da região lá de Canaã, da região de Canaã. Eu não vou falar Palestina porque essa palavra foi dita pelo Império Romano. Nunca existiu na Bíblia a palavra Palestina em nenhum outro livro, né? Isso aí é uma coisa que não existe, então vamos lá. Então, irmãos, postes ídolos são coisas que a pessoa tem em sua vida, que ela idolatra e que ela não é uma coisa que ela idolatra e que perdura na vida dela, e é como se fosse um pecado, aquele pecado que a pessoa tem que ela não consegue abandonar por um motivo primeiro, talvez por causa que tem fraqueza que não consegue vencer, e tem pessoas que têm isso por coisas que elas querem continuar na vida. E quer continuar na vida. Primeiro, então, os postes ídolos são essas coisas na vida das pessoas. E como que nós vamos quebrar os postes ídolos? Porque é igual. Eu estou conjecturando o texto bíblico para as nossas vidas espirituais, porque todos nós, desde que nós batizamos, irmão, nós vivemos passando por um processo de libertação. Mas tem muita gente que parou no meio da caminhada, que não continuou, que não seguiu adiante, porque se converteu, muitas das vezes se desviou rápido, e muitas das vezes está sendo liberto e tal, mas a maioria do problema das pessoas que não são libertas são a falta de relacionamento com Deus. A pessoa não orar, ser cristão, não orar, não ler a Bíblia, não buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus. É por isso que eu vejo tanta gente buscando profetas. Irmão, e a maioria dos profetas não falam o que Deus manda. Tá igual os profetas na época de Jeremias, lá da área de Nabucodonosor. A maioria só fala coisa da carne, coisa do que elas acham, do que elas pensam. A maioria não tem Deus falando. Então vamos lá.
Então, o princípio é você ter um relacionamento com Deus para você quebrar o poder de Satanás na sua vida. Outra coisa que é importante para você quebrar o poder de Satanás, a influência do pecado, o desejo de pecado, é ler a palavra, jejuar. São 3 pilares que hoje é negligenciado por toda a igreja. Poucas pessoas a gente encontra hoje falando sobre isso. Então, irmãos, o post-iro é tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que toma o lugar de Deus, isso é idolatria. Se você coloca alguém acima de Deus, idolatria. E a Bíblia é bem clara que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, é isso que é o poste ídolo. É uma coisa que você tem na sua vida ou que colocaram, ou tem várias definições que eu posso trazer aqui para vocês nesse sentido. Então, voltando aqui, vou falar para vocês. A primeira cidade, quando Israel foi tomar a Canaã, a primeira cidade a ser destruída é a cidade de Jericó, né? E a cidade de Jericó, irmãos, o povo de lá, eles sacrificavam seus primogênitos a Moloque e enterravam essas crianças no muro da cidade. Por isso que o muro fortificado da cidade de Jericó foi o primeiro a cair. Por causa dessas coisas, e Deus usou Israel como instrumento de juízo contra as outras nações, porque essas nações faziam coisas que desagradavam a Deus, né? E Deus, por isso, ele usou seu povo para trazer juízo sobre essas nações. Então nós não podemos deixar nada em nossas vidas, irmãos, tomar o lugar de Deus em nossas vidas, porque senão se torna um ídolo, se torna vamos supor, práticas pecaminosas também. Se você não abandona, elas se tornam postes ídolos na sua vida. Pecados de vícios, né, irmãos? Eu falo para vocês, irmãos, que o vício da pessoa é um pecado, né? Embora a Bíblia fala que apóstolo Paulo que diz isso, eu posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Para a gente que é cristão, não é sadio. Porque aonde a bebida, a contenda. Né? A pessoa que exagera, ela começa a deixar o lugar que é do Espírito Santo para ficar bêbado. Né? E fora espíritos que entram através da bebida e das drogas que influenciam e que prendem a pessoa naquele vício. Né? Então, o vício, pecado dos vícios é uma coisa grande e que existem espíritos malignos que estão prontos para atuar para que você fique preso no vício. Mas o vício, irmão, não é só de droga, não é só de você beber, não é só de fumar. Vício também é jogo de computador, pode ser jogo de computador, pode ser Netflix, pode ser Twitter, pode ser Instagram, YouTube, qualquer coisa que você deixa demais tomar o seu tempo e você deixa dar o lugar para Deus, é uma idolatria também. Né? Então, quando você vicia, aquele que tem vício de usar drogas, beber, cigarro, a pessoa está destruindo o corpo dela. Ou seja, é pecado você estar destruindo seu corpo. Quem fuma está destruindo seu corpo, porque isso é igual fumar, né? É extremamente prejudicial à saúde. Então nós temos que entender que o nosso corpo é templo do Espírito. E nós não podemos destruir o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito. O nosso corpo, a gente tem que fazer o quê? Cuidar do nosso corpo. Amém? Próximo problema aqui que nós encontramos. Pecado da prostituição, irmãos. Prostituição é tudo que é feito fora do casamento. Relação entre casado e solteiro é prostituição. Relação entre entre pessoas que são casadas é prostituição. Entre pessoas que são solteiras é prostituição também. E pessoas que têm o mesmo sexo e querem praticar relações sexuais. Isto é tudo a ação de espírito de prostituição
que move as pessoas para fazer isso. Amém? Sem querer ser preconceituoso, então cada pessoa faz o que quiser na sua vida, mas eu estou falando que a palavra fala. Então isso é tudo esses pecados são prostituição. Outro exemplo, a palavra começa com P, termina com D e filia. Também isso daí é prostituição agindo na vida da pessoa. Isso é um poste ídolo que tem na vida da pessoa. Próximo, pecado da idolatria. Os evangélicos colocam pastores como deuses. Muitas igrejas também colocam líderes como deuses. Há muitas igrejas, até que eu já frequentei, colocam o pastor presidente da igreja como se fosse o tal. Colocavam os livros que ele escrevia tendo a mesma autoridade que as escrituras. Irmãos, igual eu respeito muito também os adventistas, mas Ellen White não serve para me ajudar a ter uma intimidade com Deus. O que a igreja precisa, ela tem, que é o Espírito Santo. A gente não precisa de mais ninguém escrevendo livros para a gente. A gente precisa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Então, qualquer coisa que se você saia do centro da vontade de Deus, que você saia fora do que Deus tem para você, é um pecado de idolatria também, porque Deus quer que nós sejamos inteiramente obedientes à voz do Espírito Santo, coisa que muitos cristãos hoje não são, totalmente obedientes à voz do Espírito. Então Deus, ele quer que nós sejamos assim, e Deus quer gerar santidade na nossa vida. Então com idolatria não dá. Você colocando outras coisas no lugar de Deus também não dá. Pecado da mentira. A mentira é um pecado que no final do livro de Apocalipse fala aqueles que amam a prática da mentira. O que Deus quer mesmo é nós sermos verdadeiros uns com os outros. E outro pecado da fofoca. Ficar falando mal de irmãozinho, falando mal da irmã, ficar com coisas, com picuinhas dentro da igreja. Isso são pessoas que são dominadas por espíritos que não agradam a Deus. Irmãos, todas essas coisas aqui se tornam um poste ídolo, porque isso é pecado. Fofocar é pecado. Falar para falso testemunho contra o seu irmão. A Bíblia fala, você não pode dar falso testemunho contra o seu irmão. Entendeu? Você não pode dar, porque isso é pecado também. Isso desagrada a Deus. E se a gente não abandonar isso, a gente não vai ser salvo. Porque não adianta a gente falar assim que ama a Deus e faz o que desagrada a Deus. A pessoa que ama a Deus, irmãos, ela obedece a Deus. Jesus, ele fala nas Escrituras, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Amém? Então, o conhecimento da palavra nos ajuda a vencer. Né? Toda possessão demoníaca vem através do pecado. Você sabia, irmãos? Toda possessão demoníaca vem através do pecado. Pode ser qualquer pecado, irmãos. Pode ser fofoca, pode ser a coisa mais simples do mundo. Que é contrário à vontade de Deus, é pecado. E demônio entra. Demônio entra porque ele encontra brecha. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Então, se o demônio for na sua vida, tem pecado. Vamos entrar. E chama e entra a cambada. Né? Aí se você não entender isso, é complicado. Então, a possessão demoníaca vem através do pecado. Somente abandonando um pecado e rejeitando a prática do mesmo, nós podemos ser libertos. Outra coisa, com o abandono de todos os pecados citados, nós somos livres. Com a nossa renúncia, Jesus entra em ação, nos libertando de toda sujeira, de toda tralha, de todo trapo de imundícia que está na sua vida, irmão. Jesus vai entrar, se você renunciar, vai entrar na sua vida e vai cortar esses postes ídolos. E quando você lê a Bíblia, você corta mais ainda, porque você está lendo as Escrituras e a palavra santifica a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz confronta, a palavra de Deus nos confronta e nos molda para a gente chegar até a vontade de Deus. Isso é lindo, irmãos. Então, o próximo passo é estabelecer uma vida de relacionamento com Deus. Né? Então, manter um relacionamento com Deus, irmãos, é a única forma para não ser mais escravizados pelo pecado. Nem todo cristão que você vê na igreja é liberto.
Nem todo cristão que você vê na igreja, até pastores, os pastores são os principais. Tem práticas que desagradam a Deus. Tem coisas em sua vida que são brechas. Por isso, às vezes Deus quer usar ele, mas por causa do pecado dele, Deus não usa muitas das vezes, né, irmão? Então, às vezes, quando Deus usa, tipo assim, se você vê, passou que, tipo assim, uma coisa que eu acho muito errado, que eu já passei na igreja assim, tinha um pastor na igreja que tinha um irmão em adultério, e o pastor passou a mão na cabeça do irmão. Não vou falar onde era. O pastor passou a mão na cabeça, e isso é errado. Então, né? Manter um relacionamento com Deus, irmãos, é a única forma para não ser mais escravizados pelo pecado, né? Lá, o Evangelho de João, ele fala que aquele que peca é filho do diabo. Está lá em Evangelho, na epístola de 1 João. A Bíblia fala isso. Então, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Irmão, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Amém? Se você não entende o Antigo Testamento, tem dificuldade, lê os evangelhos que Cristo vai iluminar você, a palavra de Deus vai te iluminar, vai te libertar. Você vai entender que quando você converte e você é convertido, talvez, tem prática que você tem na sua vida que você tem que abandonar. Você está entendendo, irmãos? E toda a capacidade de vencer o pecado vem do Espírito Santo de Deus. Irmão, sem Deus, sem o Espírito de Deus, a gente não consegue fazer nada. O vídeo de hoje, eu vou fazer uma oração bem breve aqui. Eu vou fazer uma oração aqui para você que está com dificuldade na sua vida cristã, que tem várias coisas que acabaram se tornando postes ídolos na sua vida. E eu vou orar por você agora mesmo, tá? Eu não sei, eu vou orar e eu vou fazer a oração agora. Senhor Deus, Pai eterno, soberano, eu queria colocar a vida desse jovem, dessa pessoa adulta, líder de igreja, pessoas que têm cargos nas igrejas do Senhor, Pai. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam de ver a palavra do Senhor, que precisam, Pai, de libertação, Senhor. Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus, convença cada um, Pai, a importância dele orar, a importância de cada pessoa ler a palavra do Senhor, a importância de cada pessoa ter uma vida de jejum para poder se aproximar mais do Senhor em um relacionamento com o Senhor, Deus, porque a tua palavra fala que você ter comunhão com o pecado e ter comunhão com Deus é impossível. Você não consegue ter comunhão com Deus e comunhão com o pecado. Então, Deus, dá capacidade para esses irmãos, para essas pessoas poderem se libertar dos seus erros, poderem conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na palavra e irem sendo libertos pelo Espírito Santo e convencendo elas a abandonar cada pecado para aí se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, só para finalizar aqui, existe um propósito eterno. Deus ele tem um objetivo de transformar a igreja, todos aqueles que receberam Jesus, Deus quer transformar cada um que é da igreja semelhante a Jesus. Até a palavra cristão quer dizer isso, um pequeno Cristo. Então, irmãos, o objetivo de todo cristão deveria ser: eu preciso ser semelhante ao meu Senhor. Eu preciso ser semelhante a Cristo. Eu espero que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, te dá o like, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e comentar. Os seus comentários serão muito bem-vindos. E até dúvidas também, será um prazer responder. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.